Clim. Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo reunião, né? As reuniões, normalmente tá aparecendo nome de cliente, essas coisas, e eu tô tendo um pouco de cuidado, né? Depois de vários processos na OAB que eu tô respondendo por causa disso, comecei a cuidar agora, né? Porque é muito encheção de saco. Hoje é uma reunião que eu queria ter feito já há umas semanas atrás, que não foi possível. Então hoje a gente mata essa reunião aqui. Por quê? Ah, e, é, e esse tópico aqui é extremamente importante, tá? A gente trocou uma ideia esse tempo atrás de várias reuniões e esse assunto, facção criminosa, foi foi aparecendo e muita gente questionando. Eu já atendi durante um bom tempo uma facção, sei o estresse que é atender facção, né? Tem colega aqui que já recebeu o convite. Acho que você recebeu também, né, Galo? Recebeu o convite. E é uma parada que, assim, tem que ter cuidado, né? Não só pela natureza dos delitos, né? Por você existir aquele lado inescrupuloso da facção, né? Mas porque hoje o que acontece muito é o envolvimento do advogado e o oferecimento de denúncia, daí no caso por ORCRIM, né? E é uma parada que muitas vezes a gente não se atenta, né? Falando da forma mais simples possível. Vem o cliente, a gente pega o cliente, atende o cliente e a gente não está nem aí para saber se o cara é vinculado à facção, se não é, como que funciona. Escutei um caso esse tempo atrás de um advogado que foi atender uma dessas facções e começou a receber pagamento. O valor era X, começou a receber vários pagamentos pingados dentro da conta dele, e no final ele, pouco tempo depois, estava sendo denunciado por organização criminosa. Então, qual que é a caminhada? Não é só uh, a, o quão perigoso é lidar com esse tipo de pessoa, tá? Não, o quão perigoso é lidar com esse cliente. Não é isso, não é só isso, né? Mas é onde o cliente pode te envolver, tá? Onde você pode chegar com o envolvimento com o crime desse cliente. Então, o problema não é você atender. Quer atender organização criminosa? Não é facção criminosa? Não é o problema. Isso não mas o importante é você saber onde você está pisando, como que você está atendendo, como que você está recebendo, né, o teu dinheiro. O importante é você ter total noção do que está acontecendo ali, para você não ter problemas pessoais, né, tanto de advogado que a gente vê aí que sofre atentado, é, por envolvimento com facção, não ter problema policial, tanto de advogado que a gente vê que é denunciado por problema com facção criminosa. E qual que é o nosso objetivo com a reunião de hoje? Mostrar isso para vocês, e a gente vai começar pelos primórdios das facções, né? Depois a gente chega lá no final da reunião, a gente chega no envolvimento dela com a advocacia, mas vamos mostrar o que é cada facção, né? Como que funcionam, como que elas são, como são organizadas, né? Como a empresa é organizada, porque, cara, eu conheço muito bem o PCC, né? Conheço de dentro assim o PCC, eu sei muito bem como ele funciona, e sei exatamente como é a organização dele, mas vou trazer as duas maiores, PCC e o CV, e vou perguntar para vocês qual que é a atuação das facções aí que tem na região de cada um, para a gente trocando uma ideia, beleza? Primeira coisa, já deixei a frase ali escancarada, né? Como que a facção criminosa ela, ela cresce? Como que ela se materializa, né? Ela preenche a lacuna que o Estado deixa. A gente vê isso de uma forma muito evidente, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Periferia de São Paulo, o PCC dominando completamente, o Estado não tem mínimo de poder nas periferias de São Paulo, e Rio de Janeiro, né? Você pega aí Maré para ver como que é, né? Você vai dar uma olhada como que é. Se o Estado consegue esse papo de a favela pacificada aí é a maior lenda urbana que existe, não sei quem acredita nisso, né? Na verdade,
São favelas que o crime tem aval de se materializar como milícia. Mas é o maior papo furado, né? O Manuel já falou que lá para os lados dele, facção é uma parada que não são grandes, são mais regionalizadas por bairros, né? São grupos menores. Só Né? que todas elas respondem lá em cima ao Comando Vermelho e ao PCC, né? Tem as subdivisões aqui no Nordeste, Al-Qaeda e Estados Estados Unidos. Unidos. Só que não me lembro quem representa quem, das duas. E tem bairro que é Estados Unidos, tem bairro que é Al-Qaeda, tem cidade que é uma, tem cidade que é outra, então tem essa diferença. E aqui, quem advoga para um não pode advogar para o outro. Só é permitido, no máximo, cidadão de bem ou gente que não é da correria. Então, via de regra, as facções todas começaram do mesmo jeito, tá? Gente, eu para montar, para pesquisar e ver se tinha alguma coisa diferente para trazer, eu fui atrás de quantas facções assim, não de importância, mas que tivesse assim uma certa relevância, existiam no Brasil. Quantas facções? Alguém quer chutar o número de facções que tem no Brasil hoje? 120. Caralho, Kel, foi um 50. pouquinho longe. São 54 facções hoje no Brasil, com certa relevância, tá? Se for juntar as facções menores, a gente bate ali na casa de uns 90, tá? Então, assim, o Brasil tem muita facção, né? Se você for pegar o restante do mundo não bate isso, tá? O restante do mundo cheio não bate isso que tem de facção no Brasil. Então, o Brasil é um criadouro de facção, né? Hoje, as maiores facções do mundo, em primeiro lugar, essa aqui é até interessante. Se alguém quiser chutar antes. Alguém quer chutar? Estado Islâmico? Não, isso não é facção. Cara, não tá no México, não? Não, a maior é a Yakuza. Depois, a segunda maior é a Cosa Nostra. A terceira é o PCC. E depois vem o Cartel de Sinaloa. São as 4 maiores do mundo. A única que tem braço em todos os continentes é o PCC. É a única que tem braço em todos os continentes e que domina quase que o mundo de forma geral. As outras são muito regionalizadas, né? Principalmente a Cosa Nostra na Europa como um todo, né? A Yakuza na Ásia, né? Controlando a Ásia, e o Sinaloa controlando os Estados Unidos, México, América Latina. Então, assim, a gente vê que o controle do PCC é algo... eles se dizem como a Yakuza, a Cosa Nostra também, tá? A Cosa Nostra também. Se colocam mais como uma máfia, mas no fim das contas é a mesma coisa, tá? No fim das contas eles fazem a mesma coisa. Eles organizam o crime, tráfico, roubo à carga, e todo o restante que tenha lucro proveniente de prática de delito, né? O PCC é o que eu tive mais contato, né? Pelo tempo que eu passei preso, e a cadeia que eu passei era uma cadeia do comando, então eu posso falar com muito mais propriedade de como que o PCC funcionava. Eu dizia o seguinte sobre o PCC, que o PCC dentro da cadeia, ele era uma salvação para quem estava preso. Dentro da cadeia era a melhor coisa do mundo. Fora da cadeia eles eram o demônio. Eles eram um câncer fora da cadeia, mas dentro da cadeia eles eram a solução. Por quê? A única forma de lutar contra a opressão que o preso sofre era o comando, né? Era a única forma de lutar contra a opressão. Quem brigava por alimento, por alimentação decente? Um preso só não conseguia brigar, né? Quem ia brigar por isso? Quem ia brigar por isso era o PCC, né? Quando algum preso era
era retirado de dentro de uma cela e era levado para um castigo e ia sofrer tortura. Quem fazia a retaliação dos agentes penitenciários que estavam fazendo isso? Era algum órgão estatal? Não. Quem fazia isso era o PCC. Eu vejo que eu passei bons meses numa cela que era análogo a uma tortura, né? E não tinha alimentação. Quem mandava alimento para mim quando eu tinha passado um dia sem receber comida dentro da cela? Quem mandava alimento para mim era sempre algum membro do PCC que tomava a frente, que fazia a recolha pelos X para saber quem tinha, às vezes, pão, bolacha, alguma coisa que desse para mandar para a cela para mim, né? E me mandava. Então, assim, eles, dentro da cadeia, eles realmente brigam, né? Por um direito humano, né? Por uma qualidade que a pessoa que está ali cumpra a cadeia da forma que tem que cumprir, mas que não sofra além da sua pena. Antes das facções existirem dentro das cadeias, era muito comum estupro, era muito comum e o estupro não só do preso, estupro de familiar, né? Eu acho que isso daí não é para o pessoal aqui que advoga no criminal, isso daí não, que eu estou dizendo não é novidade. Às vezes preso que ficava devendo o outro por dívida de droga, o pagamento ser estuprar a mulher do preso que ficou devendo, estuprar a mãe do preso que ficou devendo, né? Essa era a forma de pagamento da dívida. E depois que as facções entraram dentro do sistema penitenciário, isso passou a ser proibido. Até as drogas que eram comercializadas dentro do estabelecimento prisional, antigamente, tudo era comercializado. Tudo. Eu não sei no Rio de Janeiro, não sei do Rio de Janeiro, não tenho propriedade para dizer isso, mas nas cadeias onde são cadeias do PCC, essas cadeias é proibido, por exemplo, venda de crack. Crack é proibido, né? Porque assim, eles veem o crack como uma droga que pode acabar fazendo o interior da cadeia se perder da mão deles, da mão da polícia, da mão de todo mundo, e se tornar um transtorno para eles que nem eles consigam controlar. Então, assim, algumas cadeias nem cocaína é autorizada à venda, né? Cadeias onde existem menos membros do PCC, eles não autorizam nem a venda de cocaína. Então, assim, você vê que o comando ele entrou dentro do sistema penitenciário com o objetivo de manter a ideia do cumprimento de pena aceitável, né? E regular a ordem dentro da cadeia. Agressões de um preso com outro, não pode. As dívidas dentro da cadeia passaram a ser cobradas, né? Então, assim, eles tentaram trazer ordem da forma deles, não estou dizendo se é certo ou errado, mas tentaram trazer ordem para dentro do sistema prisional, né? Em contrapartida, fora da cadeia, a gente sabe o caos que as facções geram, né? A gente sabe que o que acontece é que, pelo menos o que rolou aqui nessas guerras de facções, começaram a ter uma série de batismos, né? O que são os batismos? Vários membros que começaram a trazer novos membros, e esses novos membros acabavam de ser batizados por esses membros antigos para crescer o volume. Só que realmente esse pessoal que estava entrando nas facções não tinham uma noção, não tinham sentido de qual era a ideologia inicial, né? A exemplo, o Comando Vermelho é a mais antiga facção do Brasil. Foi a primeira facção criada, né? Tanto que o nome dela, né, o primeiro nome era Falange Vermelha, se transformou no Comando Vermelho depois. Ela foi criada no presídio da Ilha Grande, que hoje é um presídio que foi desativado em 1990, se não me engano, 1980, 1990. Foi desativado, e daí depois até uma parte desse presídio foi demolida e hoje tem as ruínas dele lá. Não é mais, acho que foi em 90 que ele foi desativado. E hoje não tem mais presídio, não tem nada lá. Mas qual que era a ideia, né? Existiam alguns presos políticos, alguns presos que não eram políticos, eles se uniram para brigar contra o Estado e trazer uma melhor condição para eles que estavam presos lá na Ilha Grande, né? Então, essa foi a primeira ideia do Comando Vermelho, melhorar a estrutura de cumprimento de pena dos presos que estavam lá.
porque era uma época que tinham presos políticos, os presos políticos eram muito mais, tinham muito mais cultura, né? E essa foi a primeira ideia que trouxe o Comando Vermelho. Ele, via de regra, no começo, a ideologia dele, a filosofia dele, era boa, né? Aqui, quem aqui é louco de dizer que um grupo que vai brigar por uma melhor condição de cumprimento de pena é um grupo ruim? Né? Quem vai dizer que é um grupo ruim? Não. A ideologia era boa, só que a ideia se deturpou. A forma de aquisição de dinheiro foi para o crime, foi voltada para o crime. A forma de organização se tornou completamente ilícita e foi se deturpando a ideia. E essa, puxando o vínculo dos batismos. E esses batismos, o que aconteceram com o tempo? Né? Com o tempo, esses batismos foram trazendo essa piazada que... Batismo e mensalidade. Foi trazendo essa piazada que hoje faz parte das organizações, que não tem o mínimo de ideia de qual era a filosofia da facção criminosa quando ela foi criada, né? Qual que era a ideia da facção quando ela foi criada. Eu vejo pelo estado do Paraná que teve uma época que o PCC liberou para o estado do Paraná um tal de batismo de fortalecimento. O que era isso? Em São Paulo, para o cara ser batizado, o cara ele era vinculado via um padrinho, né? O padrinho era responsável pelo cara. O cara passava 6 meses em observação pela facção criminosa. Depois de 6 meses de observação pela facção, daí sim que o cara ia ser aceito ou não. Como começou a guerra entre facções, eles precisavam de volume, começaram os batismos de fortalecimento, tanto pelo CV quanto pelo PCC. E começou a entrar uma rapaziada que não tinha mais esse tempo de observação, que não tinha mais noção do que era, e hoje as facções criminosas se transformaram num monte de cara que não sabe soletrar a palavra crime, né? Que não tem o mínimo de conhecimento de nada, e não sabe pelo que eles lutam, pelo que eles brigavam, e a única coisa que eles fazem hoje é cometer atrocidades pela outra, né? E fim de papo. E se transformou nisso. Mas ninguém hoje, dentro das facções, sabe como as facções surgiram e por que as facções eram lá nos anos 90, lá nos anos 80, por que elas eram importantes dentro da cadeia, né? Hoje a importância dela é manter a ordem que o Estado não mantém. Tanto que dentro dos seguros, os seguros eles não têm facção. Os seguros eles não têm facção dentro do seguro. Tanto que o pessoal que está dentro do seguro é um pessoal que ou foi decretado por facção ou crimes sexuais que estariam já automaticamente decretados quando caíssem dentro de uma cela de um faccionado. Tanto por PCC, Comando Vermelho, FDN, independente da facção. Eles estariam automaticamente decretados só por isso. Né? Então, o que acontece? Esse pessoal acaba que eles se encontram num local, no estabelecimento prisional, que não tem uma lei subestatal imposta. Né? E acaba que a ordem dentro desses lugares é muito difícil de ser controlada. Eu passei pelo seguro. Quando eu estava em Maringá, porque era o único lugar que eu ia conseguir ser implantado, que eu ia conseguir ter remissão, e por isso eu peguei e me atirei, porque falei, me manda para o seguro, porque lá eu vou ter remissão e consigo ir para casa antes do Natal. Essa era a minha ideia. Lá era um pouco diferente. Lá o seguro meio que era aceito pela facção, né? Tanto que alguns faccionados transitavam pelo seguro, como era um semiaberto, era época de pandemia, o semiaberto estava meio que num regime fechado, mas o pessoal das facções transitavam pelo seguro. De certa forma, transitava ali e não tinha uma aceitação. Então, eles meio que colocavam dentro do local a regra da facção. Só que já tive vários clientes em outros pontos que não era bem assim, né? Seguro onde os caras andavam com facão, andando pelo meio do corredor da cela com facão.
estoque. Sabem o que é estoque? Não? Estoque é uma barra de ferro que só tem a ponta, que eles usam para estocar, literalmente estocar quando eles vão matar alguém, tá? Então, assim, isso dentro de cadeia de facção é proibido. Ter arma branca e ter estoque é proibido, porque a única pessoa que pode decidir pela morte ou não do preso no caso do PCC, a disciplina, do Comando Vermelho eu não lembro o nome, mas é como se também fosse uma disciplina, como se fosse um tribunal do crime. São os únicos que podem decidir pela morte. O próprio preso, os presos em si não podem decidir se matam ou não. E o estoque acabava que muitos presos, ali no calor do momento, tiravam a vida um do outro. Então, o que eles decidiram? Que dentro das cadeias que tivessem facção, essas armas brancas seriam proibidas, né? Tanto que hoje, quando algum preso aparece com estoque dentro de cadeia, o pessoal do comando já tira e já entrega para os guardas. Entendeu? Então, assim, primeiro ponto. Né? E assim foi seguindo a ordem e crescimento das cadeias, desde lá dos anos 90. Né? Deixa eu ver aqui. Quanto ao PCC, o surgimento dele foi num campinho de futebol, blá, 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 blá. Mas aí isso é história. Beleza? Só para vocês terem uma noção. Eu sei que vocês não vão conseguir ver a tabelinha. Estão vendo aí? Deixa eu colocar para apresentar aqui, que daí eu acho que aparece melhor. Apresentar. Eu sei que vocês não vão conseguir ler a tabelinha, né? Obviamente não vão. Mas para vocês terem uma noção, tá? Eu coloquei numa planilha todas as facções, tá? As principais, as maiores, beleza? Por estado, tá? Obviamente, o único estado que só tem uma facção é São Paulo, né? Paraná tem 3 facções no Paraná: o PCC, a Máfia Paranaense e agora o CV está chegando no estado do Paraná. Agora, há pouco tempo, a coisa de um ano e pouco, o Comando Vermelho começou a chegar e... Então, Renan, o interior de São Paulo está começando a chegar o Comando Vermelho, tá? Mas qual que é a caminhada do Comando Vermelho? O Comando Vermelho ele é uma facção muito, muito política, tá? Ele é uma facção que fecha muito acordo com as outras. Até 2010, o PCC e o CV não tinham briga entre eles. Não condiz. Não condiz, mas o crescimento condiz, Galo. O crescimento do CV condiz. Até 2010, o PCC e o CV eram facções aliadas, tá? Até 2009 e 2010. O PCC, como ele tinha, ele monopolizava basicamente a droga do Paraguai, tá? E tinha, no caso, em Ponta Porã, tinha o Rafate, que era alinhado ao Comando Vermelho. O que aconteceu foi que o PCC começou a vender muita droga e muita arma pro CV. E o CV não pagou. Daí que começou a treta entre eles. O PCC quebrou com a parceria que eles tinham, quebrou com a cooperação que eles tinham e começou a perseguir o CV. O CV era muito pequeno, ele estava praticamente acabando, porque o PCC estava dominando tudo. E a única forma do CV se ampliar foi fechando esse acordo entre facções, né? Um dos acordos que eles fizeram foi com a FDN, né, que é a terceira maior facção do Brasil. E, cara, calma que resolveram me filmar aqui. Por favor, mano. Eu tô gravando. Ai, meu Deus do céu. Fazendo stories meu aqui. E daí o que acontece? A FDN, né, como domina todo o norte do estado, eu acho que vocês que são do pessoal que é mais do norte tem muito mais contato com o pessoal da FDN, né? E já aviso para vocês, cuidado na hora de pegar facções rivais para atender, tá? Eu, por exemplo, eu atendi muito tempo o PCC, eu evito de atender pessoal do PGC assim, de forma escancarada, de mostrar que eu estou atendendo, mostrar que eu estou fazendo. O problema não é atender.
mas é trazer visibilidade para isso, tá? Não é porque é errado, não é porque por causa de vocês, mas é porque às vezes um outro cliente teu, que seja de uma facção rival, pode acabar não gostando, e isso pode gerar problema para você, tá? Voltando para o crescimento do CV. O CV foi crescendo pela politicagem deles, foi crescendo pelas parcerias, foi crescendo por essa alinhamento com outras facções. Tanto que o PCC ele não tem quase parceria com facção nenhuma, tem parceria com umas três facções, né, e só, e enquanto o CV tem parceria com geral, né, quase todas as facções menores, né, tanto que aqui, ó, na Paraíba eu já coloquei aqui, ó, a Al-Qaeda e os Estados Unidos. E ambas têm parceria com o CV, né? Daí você pensa assim, qual que é a caminhada dessas facções? Qual que é a ideia dessas facções de terem acordo com uma outra? É o apoio de droga, às vezes eles não têm condição de se armar, e a fonte de armamento dessas facções é sempre uma, né? Hoje, a grande briga é que na parte sul ali do Paraguai, que pega o estado do Paraná, é completamente dominado pelo PCC, e a parte mais acima ali, que pega a região de Ponta Porã, né, é uma região de guerra, onde o PCC e o CV brigam muito ali pelo domínio, né? Eu acho que até a região do Galo deve ter muito mais comando vermelho do que tem para o estado do Paraná, né? As cadeias aí, como que elas estão divididas, Galo? Aqui é bastante oposição ao PCC, então, assim, até É, tem bastante é de se esperar. presídio, mas a maioria aqui é oposição. A maioria da pessoa aqui é mais independente. Tem um pouquinho de CV, que fica ali em Dourados, mas ali eles dividem o presídio nas galerias. Em Campo Grande é quase que unicamente PCC. Aqui na cidade não tem mais PCC, só tem o... Perdão, não tem mais CV, só tem PCC. Ali para perto de São Paulo, em Três Lagoas, aí já muda o cenário também. Ali em Três Lagoas tem bastante PCC. Mas assim, daqui mesmo, tranquilo. Agora, tem bastante pequeno, mas a gente deixa eles nos pavilhões mistos. Tem aquele de Santa Catarina, já vi FDN aqui, tem várias organizações que eles me relatam no relatório do presídio. Eu passo lá para perguntar quantas facções tem. Paraná, as facções que a gente tem contato no Paraná PCC, CV, Máfia Paranaense, uma que chama Ferro Velho, e que é norte do estado, bem no norte do Maringá, Cianorte, ali a região ali, Ferro Velho, e só, e fechou, né? O que eu acho perigoso para o pessoal do Paraná é começar a atuar no Rio de Janeiro e tomar um pouco cuidado na exposição em Santa Catarina, né? Porque eu já tive problema com PGC. Foi a única vez que eu tive problema na advocacia com atentado, foi a única vez, foi com PGC. Porque eu contei isso já uma vez no grupo, que eu advogava para um cliente do PCC, que era muito... o cara estava sempre em guerra com o pessoal em Joinville, né? E acabou me envolvendo, e o pessoal foi até uns caras do PGC foram até meu escritório, né? Foi a única vez que eu tive estresse assim. Foi resolvido pelo próprio comando, porque eu liguei para ele, olhei, achei estranho o que estava acontecendo, liguei para eles me atenderam, me deram suporte e a parada foi resolvida, né? Mas foi a única vez que eu tive estresse. Então por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com a exposição, só com isso, né? O problema não é você advogar para clientes de facções rivais. Só tenha total consciência de onde você está pisando, né? Pô, eu tô advogando para uma facção, não fica expondo o cara da facção, né? Pô, consegui um HC de fulano. Pô, não expõe, né? Se você sabe que é faccionado. Consegui, pô, fui atender o fulano em tal lugar. Eu fui atender um fulano, exemplo, Rio de Janeiro. Fui atender um fulano na Maré, né? Gravar stories subindo na Maré para atender um cara. Não expõe, né? Não grava, é melhor, né? Com processo em outro estado que tem facção rival e fazendo esse tipo de situação.
se liga disso, porque isso é um ponto que pode trazer muito problema, né? E qual que é o primeiro objetivo? É o problema com o cliente, não ter esse tipo de situação, né? Deixa eu seguir aqui como que eu faço para seguir isso aqui? Vamos aqui, beleza. Gente, eu vou mandar depois para vocês, mas eu consegui os organogramas que o MP, né, que a Ploane usa, né, Ploane? Que ela usa no MP. E conseguiu tanto o organograma do Comando Vermelho, quanto o organograma, tipo, a organização estrutural do PCC. A do PCC eu sei por causa de um ponto que a gente vai entrar ali, que eu vou explicar para vocês, como que eles funcionam, como eles se organizam, tal. E, cara, vocês vão ver que, só pelo esse primeiro do Comando Vermelho, que eu passei o meu dia lendo isso daqui e cheguei à conclusão que eles são muito mais organizados que o meu escritório, eu já fiquei abismado com isso daqui, né? E o do PCC eu consigo trazer para vocês porque eu tive contato direto com o organograma deles, tá bom? Mas eu vou mandar isso que é interessante dar uma lida. Esse organograma aqui, se vocês verem, das conexões, é um organograma antigo. É da época que o Comando Vermelho e o PCC tinham correlação. Mas foi o que eu encontrei assim mais completo para trazer. O único ponto que eles não têm mais é em si a ligação com o PCC mesmo, tá bom? Seguindo o outro aqui. Os pontos que eles têm influência, tá? Tem um livro muito bom que eu vou tentar conseguir o PDF para jogar para vocês, beleza? E os estados eu já repassei, que os principais, né? São Paulo, principal São Paulo, Mato Grosso do Sul, eles têm grande influência no Mato Grosso do Sul, nem tanto na região de fronteira, mas o restante do estado como um todo. E o Paraná é basicamente 80% é deles, né? A forma de divisão dele, cara, falta aqui. A forma de divisão deles foi tratada na Operação Alexandria, tá? Essa Operação Alexandria eu atuei nela lá no começo da Operação Alexandria. Ela foi, acho que, a maior operação feita pela Polícia Civil de algum estado, maior em número de presos, né? Foram 692 presos, 700 presos, 700 mandados de prisão, né? Grande parte já se encontravam cumprindo pena, mas foi muito mandado de prisão. Tanto que a Defensoria Pública do Estado do Paraná impetrou nessa operação 292 HCs para pessoas distintas, né? Não. Essa operação aqui foi ela começou a operação em 2016, ela começou. O ápice dela foi que ela foi dividida em duas partes, a Operação Alexandria 1 e a 2. O ápice dela, se não me engano, foi 2018, tá? Foi muita gente presa, foi muita gente. E geral foi condenado. As condenações todas foram altas, tá? Foram todas que pegaram na associação criminosa, todo mundo pegou penas altíssimas, né? Tanto que tenho clientes que eu faço execução penal, que são execuções penais do pessoal que saiu dessa operação, né? E foi, acho que a primeira vez que realmente o Estado teve uma noção do tamanho de uma facção criminosa, né? Que ele conseguiu entrar dentro da organização criminosa. Como que ela aconteceu? O PCC é uma empresa gigante, né? Ele é uma empresa setorizada, muito bem setorizada, e eles tinham eles chamam de gerais os setores, né? Eles tinham uma geral que era onde controlava todos os batismos do PCC, dentro do estado do Paraná. E aconteceu que numa prisão, a responsável pelos livros de batismo acabou sendo presa e, na verdade, os livros eram todos documentos em um pendrive, né? E a polícia conseguiu encontrar esse pendrive. Para vocês terem noção, ela colocou dentro de uma lata de leite ninho esse pendrive e enterrou dentro do quintal. E quando ela foi presa, os cachorros do COP conseguiram localizar onde estava enterrado o bendito pendrive, né? E tinha lá a lista com todos os membros da facção. Então, vocês têm noção do que a polícia conseguiu nessa apreensão. Foi um negócio surreal, assim.
E por que o nome de Alexandria? Né? Por causa da biblioteca de Alexandria. Eles tinham acabado de derrubar a biblioteca do PCC, onde tinha todo o esquema de tráfico todo o tráfico que vinha do Paraguai com a parte do contador, as armas que eles tinham registradas, que era uma das gerais, que era a geral do Paiol. Eles conseguiram todas essas a listagem de todas as armas que o PCC tinha. Eles conseguiram data de batismo de cada membro, vulgo de cada membro, conseguiram vincular as escutas telefônicas que eles tinham, onde só apareciam os vulgos, eles conseguiram vincular os nomes. Então, olha a importância da documentação que a polícia conseguiu, né? E conseguiram todos os membros que foram atendidos pelos advogados vinculados ao comando, né? Conseguiram todos os membros, fulano recebeu, eles recebiam como se fosse um valor para custear o advogado, que era assim, de 3 a 5 mil para custear o advogado, né? O advogado recebia até 10 processos mês e recebia 30 mil mês do comando. Nessa onda, foram presos só na largada 5 advogados que prestavam serviço para o comando. Inclusive, um era conhecido meu de Curitiba. Foram 5 advogados na primeira largada que foram presos, né? Porque o nome constava e nas quebras de sigilo aparecia advogado, que eram os pombo-correio do comando, que traziam informação, o advogado passando informação adiante, né? Salves do comando, o advogado passando adiante. Então, vocês olham a atuação do advogado dentro da organização criminosa, né? Às vezes, aquele trazer um recado, o que acabou gerando para o advogado, né? Trazer um recado lá de dentro e soltando, às vezes, não foi nem pego diretamente o recado, né? Não é nem ser pego diretamente. Fulano, não teve interceptação, não pegaram a voz do advogado, mas fulano, mandaram informação assim, assim, assim para você. Daí esse fulano que pegou a informação manda para outro, esse está na interceptação telefônica. O advogado falou isso, isso e isso. Pronto, deu problema para o advogado, entendeu? Então assim, ele acabou saindo um pouco, o advogado saiu da esfera de atuação profissional para se transformar num pombo-correio. E isso acabou gerando problema para ele, né? Tipo aquele aquele advogado, Renato, daquela série Narcos, que o bicho virou quase ministro e era mensageiro de Escobar, uma parada assim. Tipo isso. Só que o que acontece? Isso acaba... É a mesma coisa que aconteceu comigo no começo, né? O pessoal pedia para mim se eu tinha conhecido na PRF para traçar uma rota melhor para eles levarem droga pro estado, né? Para o estado X. Eu ligava para meia dúzia na PRF, perguntava se estava tendo operação, se estava tendo blitz, se estava tendo alguma coisa. Eles me perguntavam por quê, eu falava que estava indo para o Paraguai comprar muamba e falava isso. Eles me davam informação e eu passava informação para o comando. Então, assim, você vê, eu saí da minha esfera de atuação profissional. Eu saí completamente da minha esfera de atuação profissional. Eu já estava me transformando num membro daquilo ali, né? Tanto que eu fui preso depois, né? Fui preso e tive sorte de não sofrer mais. Mas, de certa forma, aquilo ali já me tomava já me transformava já em outro ponto, né? Me tirava de advogado para membro da organização, né? Então, qual que é a ideia? Tomar cuidado com esse tipo de situação. Às vezes parece ser uma coisa boba, uma informação boba que você está passando, às vezes até de cobrança, né? Ô fulano, ele mandou para mim que tem fulano, fulano e fulano devendo ele para você cobrar para pagar os honorários. Você vê que essa cobrança, por mais que para você como advogado esteja transvestida de cobrança de honorários, né? Não é cobrança de honorários. No primeiro momento é uma cobrança de droga, né? É uma cobrança do crime. E em segundo momento se transforma numa cobrança de honorários, né? Isso, de certa forma, para você pode não ter problema. Mas se isso cai numa interceptação, alguém lá na frente cai numa o advogado falou com ele e o advogado disse que fulano e fulano está devendo. Isso cai numa escuta telefônica, né? Se isso cai numa escuta, se isso lá na frente depois o Ministério Público vem te
te denunciar? Como que você sai de um problema desse? Então, qual que é o primeiro... Eu já estou adiantando já o que eu ia chegar nesse ponto lá no final da reunião, né? Para trazer para vocês qual que é onde você tem que tomar cuidado onde pisar, né? Eu não faço mais esse tipo de cobrança para cliente, eu não passo mais esse tipo de situação. Eu falo, ó, na visita, você passa informação para tua família, né? Você passa informação para quem você quiser, mas eu não entro mais nesse mérito. Inclusive, teve cliente que mandou isso para mim esse tempo atrás e eu cortei. Mandei mensagem para a mãe dele falando: ó, eu não sou leva atrás de cadeia, eu tô para advogar, não para ficar cobrando os outros o que tem que fazer na rua ou não. E ponto, fim de papo, né? Seguindo. Geral dos Gravatas. Acho que só pelo nome já dá para entender o que é, né? Todas as facções têm a Geral dos Gravatas. Eu não preciso dizer para vocês o que é a Geral dos Gravatas, né? Acho que vocês já entenderam. Então, na parte do que é, a gente já pode passar, né? A Geral dos Gravatas, basicamente, ela funciona como uma pessoa, né? No Paraná era a Pérola, que foi quem caiu, que foi presa, né? Mas são os aliciadores de advogados que procuram oferecer para o pessoal novinho que está entrando na advocacia criminal, que não sabe se está ali ainda, o olhinho ainda está brilhando pela profissão, ele tenta trazer esse pessoal para dentro da organização criminosa, né? Oferecendo o quê? Ó, você vai receber 20 mil por mês, 30 mil por mês, o pessoal mais velho, 40, 50 mil por mês, né? Então, assim, eles já chegam com isso. O olhinho cresce? O olhinho cresce, né? Olhinho brilha? Olhinho brilha. De qualquer um, o olhinho vai brilhar. Só que daí o que acontece? Eles não é um contrato como o contrato que a gente conhece, mas eles vão lá e estipulam o que eles querem daquilo ali, né? Eles estipulam qual que é a contraprestação. E isso vai desde colocar droga e celular para dentro de cadeia, né? Até o pombo correio, até a cobrança de droga fora da cadeia. Então, assim, eles setorizam. Então, quanto mais novo o advogado pior é o que eles oferecem para o advogado. Eu, quando saí, a primeira coisa que eles me ofereceram foi para colocar celular dentro de cadeia. Eu não aceitei. Por quê? Porque eu era cagão. E eu não aceitei colocar celular para dentro de cadeia. Eles falavam todo esquema e não sei o quê, mas eu era muito cagão na época. E eu falei, não, você é louco, não sei o quê. E daí eu comecei a advogar pro resto. O que sobrava, tipo, os piores que sobravam do comando, o aviãozinho do aviãozinho, né? Vinha para mim. Vapor, primário, só no boy novo. Cara, era o pior, cara. Era aquele cara que eu chegava, o cara era um nóia, mano. Mas era por causa daquele batismo. Voltando lá, aquele batismo de fortalecimento que batizou um monte de gente que não tinha nada a ver com nada. Era aqueles caras que não tinha nada a ver com nada, que fazia parte da facção, que eles tinham que dar um apoio. Eles me chamavam para fazer o processo do cara e me jogavam o processo na mão. Só que como que funcionava? Cada cara dentro da facção tinha um valor para gastar com advogado, como se fosse um subsídio, né? Então, quanto maior o cara fosse, maior era o subsídio que a facção bancava. Os caras medianos, normalmente o subsídio era de 3 a 5 mil. Os medianos. Então, os que eram lixo, o subsídio era tipo de 1.500, 2.000. Daí o que acontecia? Eu cobrava 5, 6. A facção me dava 1.500 e o cara assumia pagar o resto. Só que o cara era um noia, né? Eu ia receber o resto? Não. Eu ia conseguir fazer o processo com 1.500, 2.000 reais? Não. O que aconteceu? Só calote, né? Recebia lá, pegava 10 processos dava 2.000, dava 20 mil, né? Que eu recebia, 15, 20 mil, beleza, tá aí bonito. Só que eu tava com 10 processos que eu não ia receber mais nada. E daí o meu escritório virou uma bola de neve. Então, assim, em primeiro momento, pode parecer legal. 20 mil vai receber 10 processos por mês. Porra, parece legal. Só que vira um efeito bola de neve. Não acho. Pode falar, Manuel. Renato, nesse caso aí do procedimento para tu se desvincular o processo,
Como é que era? Tipo assim, Cara, porque comigo foi assim, a visão foi passada assim, ó, ele não tem como pagar, sai. Pode sair de boa. Nunca teve obstáculo para sair do processo, entendeu? eu não tive nenhum obstáculo para sair. Teve uma vez que eu tive uma treta grande dentro da cadeia, que eu tive que tirar de uma vez, assim, para fazer parlatório comigo, 6 presos para fazer parlatório junto comigo. Daí o que aconteceu? Os presos falavam que estavam me pagando, falavam para o comando que estavam me pagando e que eu não estava advogando, só que eu não estava recebendo. E daí, depois que a gente começou a vasculhar para ver o que estava rolando, a mulherada dos presos, dos seis presos, pegava o dinheiro que era para me pagar e estavam gastando, festando, estavam gastando, tipo, era parcela de quinhentão cada um que eu tinha para receber, e daí a mulherada tava gastando com elas, tá ligado? Tava gastando, tipo, com as paradas delas, tal, tipo, nada nada a ver, assim, a situação que eles estavam gastando, e eu não tava recebendo, e depois eles ficaram sabendo que a mulherada tava embolsando e não tava pagando advogado. Mas assim, me deu uma dor de cabeça para sair, foi a única vez que eu tive dor de cabeça. Me deu uma dor de cabeça para sair dos processos, saí dos processos, e desses 6, um é meu cliente até hoje. Um deles é meu cliente até hoje, está em regime aberto, eu toco a execução penal dele, e a situação está indo tranquila até hoje, né? Então, assim, ó, num primeiro momento, trabalhar recebendo dessa forma, se eu falar para vocês, ó, vão receber 10 processos por mês e ganhar 20 mil por mês de subsídio, tá bom? Eu acho que o olho de qualquer um vai brilhar, né? Mas foi o que fez eu falir meu primeiro escritório. Então, assim, pode parecer bom, mas é o lobo na pele de cordeiro. O negócio vai acabar com você, né? Então, assim, não vejo como algo positivo para pro advogado, né? E como eu falei ali anteriormente sobre as funções, quanto mais novo o advogado, mais a promessa seduz e pior é o trabalho para se fazer, né? Então já abram o olho 2 vezes, né? Por essa sedução que não vai levar para lugar nenhum. Já Né? pediram garantia, Renato, a absolvição? Não, garantia de absolvição nunca ninguém pediu, tá? Garantia de absolvição. Cara, assim, as facções no geral, elas são muito pé no chão do trabalho do advogado, assim, na atuação processual, tá? Eles são muito pé no chão, eles sabem até onde vai. Então, pô, a gente fala que os caras são cadeieiro, né? Pô, o cara tá puxando lá 300 anos de cadeia, sabe mais sobre execução penal e processo penal do que muito advogado. Isso é fato, a gente sabe. Pô, aqui eu sei de cor cliente que sabe execução penal muito melhor do que muita gente. Então, assim, a gente topa com esse tipo de gente. E dentro das facções não é diferente, né? Não tem nem o que cogitar que seja diferente. Então, eles sabem o que o advogado pode falar, o que o advogado não pode, qual que é a situação, né? Não adianta mentir para esse pessoal que eles têm total noção, né? E, cara, se você chega agora para o lado, eu quero advogar para um cliente que é faccionado. Eu tenho vários clientes que são. Se você fecha o contrato de forma particular, desvinculado do meio facção criminosa, se você trata da forma que eu falei, o processo inteiro, trata da forma com uh, forma sem expor, sem jogar isso para Deus e o mundo, e faz a sua atuação como advogado, você não vai ter problema, você não vai ter dor de cabeça, não precisa ter medo de atuar, né? Tanto que eu trouxe um processo pro grupo, que a Teta Aline e a Ariadne estão no processo de um homicídio, que é um decreto de tribunal do crime, o homicídio, que todo mundo ficou com um pouco de receio porque era situação de facção criminosa, né? Mas o problema não é você fazer a tua função de advogado dentro do que você pode fazer. O problema principal é prometer o que não pode ser cumprido, né? E sair da sua função. Entendeu? Sair da sua função por quê? Porque saindo da sua função, você pode acabar tendo problema policial. E prometer mais do que você deve, né? Mais do que você pode cumprir,
é porque o combinado não sai caro e depois você vai ser cobrado. Então, assim, é simplesmente isso. Pode falar, Galo. Isso que o Renato falou, velho, eu acho assim que quanto mais hierarquicamente bem colocado no meio da facção o cara tiver, mais fácil às vezes é para você atender. Você percebe que o cara ele não é ninguém ali dentro, quando ele já chega para você atender, ele já chega querendo botar banca, tá ligado? Que ele falou, eu lembrei agora do começo, era mais um comentário sobre o começo, você falar que hoje é muito moleque que não sabe o que significa organização, tem muito cara que dá um baita de um trabalho nesse sentido. Mas isso que ele fala é verdade, já atendi aqui o pessoal do pavilhão 6, que é o pessoal faccionado, não tem problema nenhum. O cara quer, doutor, é isso mesmo, combinado? É. Então tá bom, tranquilo. O pessoal do CV era mais tranquilo que o do PCC, agora o pessoal do PCC deu mais trabalho. Mas em regra, assim, você não promete, você não, já chega pro cara, você não promete milagre. Ele já sabe que não vai dar. Agora, quando o cara é novatão, aí sim ele é um cara apavorado, é um famoso emocionado, sabe? Agora, quando o cara é cadeiro, já entende, pô, é uma pessoa muito tranquila de você lidar com ela dentro da unidade. Ele não te estorva, não enche o saco. Você aparece uma vez por mês ali para ele, já tá mais do que ótimo para você falar com ele. Agora, os outros não. Quer que você vai toda semana, quer que você vira uma babá. O moleque não. Em geral, é meio que isso. Gente, o último ponto e tão importante quanto todos que eu passei para atuação é sobre o recebimento de honorários, tá? Recebimento de honorários da facção, o certo é você emitir a nota fiscal, tá? No nome de alguém. Esse é o certo, beleza? Ter membro da facção, ter contrato e emitir a nota fiscal. Esse é o certo para você não entrar numa situação de ORCRIM, tá? Não tem como emitir a nota fiscal, não tem ainda não tem o CNPJ, não tem como emitir. Oi? Dá para emitir a bolsa. Só manda Não, tudo mensagem bem. para a Receita. Não tem condição de emitir, não consegue e tal, registra ao máximo a origem do valor. Registra ao máximo, tá? Até o fato de ser em espécie, Manuel, até o fato de ser espécie, registra a origem daquele dinheiro ao máximo. Porque, que nem eu disse, situação de um advogado, não lembro quem me contou essa história, tá? Eu não presenciei a história, alguém me contou. Se eu não me engano, quem contou foi o Guto Mendes que contou. Que o advogado estava atuando para uma organização, tá? Para uma facção X, e eles tinham que pagar um valor alto para ele, era um valor em torno de 100 mil reais, tinham que pagar para ele. O cara pediu o Pix do advogado e de repente começou a cair um monte de Pix de valores pequenos. Tipo, mas um monte, assim, de uma vez, assim, Pix de 100, 200, 1.000, 500, um monte de Pix, assim, até totalizar o dinheiro que o advogado tinha para receber. Quase Até para trava o celular. Quase travou o celular do cara. Um monte de fontes completamente absurdas. Entendeu? Qual que era a parada? Os caras estavam aplicando o estelionato e na aplicação do estelionato direcionaram da conta dos laranjas, tipo de vários laranjas, a conta do advogado. Tipo, colocaram na cadeia de recebimento a conta do advogado. Daí o advogado recebeu, passou tipo meses quieto depois de receber aquele dinheiro, passou meses quieto, tipo, panguando, e de repente caiu a denúncia de uma operação e o advogado no meio do rolo. Entendeu? Entendeu qual que é a noção do negócio? Qual que é o tamanho da proporção daquilo ali? Da origem daquele dinheiro? Então, assim, tenha controle. Se vai atuar dessa forma e tem esse risco, tenha formalização total de onde que está vindo aquele valor. Tá? Pode falar, Manuel. Geralmente aqui, quem faz o seguinte, quem tem ligação com essas pessoas aqui é meu primo. Aí, o que é que a gente faz, assim, o que ajuda a desviar um pouco aqui? A gente faz um contrato físico, em papel, em nome da família de alguém, mediante uma propositura de uma ação de pensão, por exemplo. Então, fica sempre registrado como se fosse consulta jurídica, propositura de ação, se isso acontecer. No meu caso, foram 2 vezes, né? Eu coloquei como acompanhamento, porque um dos presos já tinha um processo de pensão com outro advogado,
eu coloquei que era para atuar junto com o advogado para receber o dinheiro quando foi de um processo criminal, e no outro foi pessoalmente no lugar, sem câmeras nenhum, e foi para, eu coloquei acompanhamento de inquérito possível inquérito de um fulano. Aí, só que eu coloquei sempre em contrato de honorários, mesmo recebendo em espécie. Então, a gente é uma forma que você fica um pouco assim, blindado, porque tem um contrato ali e tudo mais, né? Sim. Mas, gente, eu acredito que, pelo menos para abrir um pouco a visão de vocês disso daqui, um monte de gente já teve muito estresse, muito problema. Eu também, que nem eu falei, a parte de recebimento ali, fui seduzido por algo que não alavancou minha advocacia, na verdade só atrasou. Tá? Perdi uns. Eu acabei perdendo anos de advocacia só por ter entrado nessa. Né? Perdi ali fácil uns 5 anos de advocacia só por ter entrado nesse buraco que é atender a facção diretamente, né? O Galo, quando me perguntou quando ele teve a proposta, eu lembro que o Galo me perguntou, eu fui bem categórico em dizer não, né, Galo, para você. E eu acho que para todo mundo serve a chamada e a abertura da visão do que é uma organização, tá? Do que é uma facção, beleza? Dentro da cadeia, ela é uma das únicas, acho que é a única forma de manter o controle e manter a ordem e mesmo o mínimo de direito humano dentro da cadeia. Fora da cadeia, ela é um câncer. É isso que a facção criminosa é, né? Do mesmo jeito que eu acho isso de muito agente público dentro da cadeia, né? Mas é isso aí. Beleza, rapaziada? Acho que fechou. Ficou algum, alguma, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma curiosidade, alguma coisa? Não? Eu vou parar de gravar agora, que daí eu posso falar mais tranquilo.